É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. A Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em frente com amor exigente, mas a Irmandade AA, que trabalha e está salvando vidas há mais de 80 anos, tá junto aí. Sim. Foi muito bom você ter falado isso, minha. Entre no nosso site www.amorexigente.org.br, mas o programa é democrático. É muito bom você ter falado isso, para que a ideia, eu acho que é criarmos uma rede. É isso. O Dr. Cláudio falou uma coisa interessante aqui no começo, né? Se todos os grupos de mútua ajuda, todas essas irmandades estivessem de alguma maneira ligadas à rede de saúde ou à rede socioassistencial, nós teríamos mais possibilidades, mais opções de tratamento, de apoio, né? O que a gente percebe muitas vezes nas próprias UBSs, médicos, enfermeiros não sabem dar essa informação, não existe essa articulação. Então, o quanto essa rede ainda precisa ser melhor articulada, e os profissionais da área da saúde, da área da ciência social, enfim, precisam também ser melhor formados, né? Sobre essa questão. Ou informados. Né? Informados, exatamente. Bom, nós estamos falando sobre a questão da maconha, né? Maconha. Eu falei o quê? Eu nem lembro mais o que eu perguntei. O que eu perguntei? Ah, a maconha, doutor Cláudio. Muitos jovens acham que ela não causa... Sobre a dependência. Isso, que ela não causa dependência, né? Ah, maconha não causa dependência química. E isso fica sendo dito de uma maneira às vezes muito de uma forma muito irresponsável. Os nossos jovens hoje estão fumando cada vez mais cedo, cada vez mais precocemente tendo acesso, né? Tanto ao álcool, que é a porta de entrada, por ser uma droga lícita, mas principalmente a questão da maconha. Sim. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, na verdade é assim, porque quando a gente fala em dependência química, né, nós estamos falando de uma síndrome comportamental que tem aspectos biológicos, tem aspectos comportamentais e psicológicos, né? Então, algumas drogas têm mais aspectos comportamentais dentro da dependência e outras têm aspectos mais biológicos dentro da dependência. Mas a gente não diferencia mais isso, porque para você dizer que uma pessoa tem a síndrome de dependência, né? Não importa se ela tem mais aspectos comportamentais ou mais aspectos biológicos, né? Porque se ela tem ali alguns dos critérios da síndrome comportamental, a gente já diz, a ciência acredita então que ela tem uma síndrome de dependência. Então, dentro dessa síndrome de dependência, tem aí, se a pessoa, dentro dos aspectos mais comportamentais, se ela deixou de fazer coisas em função do uso, se ela cada vez mais está usando aquilo a despeito de outras coisas, se ela tem vontade ou fissura ou craving, são sinônimos, né? Se ela tem, se ela usa cada vez mais e obtém o mesmo efeito, né? Então são aspectos da síndrome de dependência, né? Que não importa se é mais comportamental ou se é mais biológico. E a maconha tem todos eles. Então maconha causa dependência, sim. Porque você tem jovens que fumam 6, 7, 8 cigarros de maconha por dia, acham que isso não tem problema. É porque, por exemplo, diferente da nicotina, por exemplo, a nicotina é um tipo de droga que dentro da síndrome de dependência tem aspectos mais
mais biológicos. A maconha tem aspectos mais comportamentais, a cocaína tem aspectos mais biológicos. Então, mas isso não importa, isso é uma questão muito técnica, né? O que importa é que todas elas causam síndrome de dependência. E trazem prejuízos. Né? Cognitivos. Se uma causa aspectos mais comportamentais ou mais... são aspectos muito técnicos e muito finos, né, de avaliação fina que o profissional vai fazer, mas não importa muito para o usuário, muito para o paciente, isso não importa muito para o dependente. O que importa é que causa síndrome de dependência. Se um jovem, um adolescente que começa a fazer o uso da maconha com 13 anos e dá seguimento a esse uso, inclusive com aumento, e vai até os seus 20, 21 anos fumando maconha, quais são os prejuízos causados a este pré-adolescente, adolescente, no início da sua fase adulta? Olha, tem algumas coisas que são mais frequentes, outras que são menos frequentes, né? Um aspecto frequente da maconha é um componente que chama de amotivacional, né? Que a pessoa começa a se sentir desmotivada para fazer as coisas, mas é um desmotivado diferente do deprimido, porque o deprimido ele se sente desmotivado, mas ele se sente ele se sente incomodado por estar desmotivado. Então ele diz assim: olha, eu não estou conseguindo fazer nada, mas eu não estou bem assim, eu gostaria de estar podendo fazer as coisas, eu queria sair desta situação. Na síndrome motivacional da maconha, não. A pessoa se sente, ela está funcionando aquém do potencial dela, mas ela se sente perfeitamente bem com isso. Não se incomoda. Não se incomoda nada. Então ela diz assim: olha, eu não estou fazendo nada, mas eu estou bem assim. Essa é uma das causas da evasão escolar, Cláudio? Provavelmente, né? Porque além disso, né, você começa a ter algumas alterações muito sutis, né, nas nossas cognições, né? A nossa cognição tem aspectos muito complexos e sutis, como por exemplo, como a gente avalia criticamente, mesmo esse aspecto que eu falei da motivação, né? Que não é só você se sentir motivado, mas se você se sente incomodado ou não com a sua motivação ou desmotivação. São aspectos finos, né, da nossa cognição, né, e que a maconha vai prejudicando isso, né, até chegar em aspectos mais grosseiros da cognição, que são como você a sua memória, a sua capacidade de atenção e etc. Mas isso já são aspectos muito grosseiros, né? Para você chegar a prejudicar a sua atenção, a sua memória, esses aspectos mais finos que eu falei já foram prejudicados e eventualmente a pessoa nem não... E a pessoa consegue recuperar isso? Ela consegue, ai meu Deus, resolver esse problema? Sim, olha, depende do tanto que a pessoa usou, né, do tanto, a quantidade que ela usou e do tempo que ela usou. Ela reverter esse quadro. Até que idade o cérebro está em formação ou realmente fica formado, e qual a consequência do uso da maconha nesse período? Olha, hoje a gente sabe que o nosso cérebro amadurece muito tardiamente, né? Antigamente a gente achava que com 18, 20 anos o cérebro já estava suficiente maduro, e cada vez mais a gente tem percebido que não, né? Que o cérebro amadurece muito mais, amadurece muito mais tarde do que a gente gostaria. Vai até uns 30 anos? Eu acho que vai até uns 25, 20 e poucos anos, né? Ele ainda está em formação, né? Então, aos seus 21, entre 21 e 25 anos, o seu cérebro ainda está, provavelmente muitos de nós, até os 25 anos, fez ainda muita bobagem,
bobagem, coisa que se arrepende, foi impulsivo, né? Então, verdade. Então a gente, porque o nosso cérebro não estava suficientemente amadurecido, né? Então, e qualquer interferência no cérebro ainda em formação pode ser prejudicial, né? Cláudio, a minha esposa Regina Tortorelli mandou uma pergunta. Existe quem é usuário de drogas, qualquer tipo de drogas, existe uma hereditariedade, uma genética que possa comprometer isso daí? Tem um aspecto genético, sim, né? Mas esse aspecto ele não é determinante, né? Não é ele que vai determinar assim 100%, né? A genética ela entra aí como um dos fatores. É um dos, né? Ele não a gente tá conversando, ele não é um dos fatores determinantes, ele não é desprezível, ele não pode ser desprezado, mas ele não quer dizer que ele vai enfim, determinar o futuro de uma zona. Hoje a gente tem uma área da ciência que chama epigenética, né, que mostra como o ambiente interfere na expressão do nosso gene, né? E ele interfere para o mal, mas interfere para o bem também. Doutor Cláudio, para a gente falar sobre a questão da recuperação, eu tenho duas perguntas aqui interessantes, até porque estão dentro daquilo que o senhor hoje realiza como diretor do Hospital Cantareira, né? É um espaço, um local de recuperação, de tratamento, né? Tem uma enfermeira exclusiva para adolescentes masculinos, né, dos 15 aos 17 anos, nesse lugar. Tem aí também a possibilidade de atender meninas, porque hoje existe uma demanda muito grande para adolescentes e meninas também. O Hospital Cantareira. Existe uma dificuldade grande, isso, né? Até para o pessoal entender o que é o Hospital Cantareira, o que o senhor realiza, que atividade. Então, o Hospital Cantareira é um hospital da SPDM, né? Que é um hospital que atende convênio, ele não é do SUS, né? Ele tem uma rede de convênios, né? Então ele está mais na rede particular, assim, né? E lá tem uma enfermaria de adolescente masculino, né? Não tem uma enfermaria feminina, né? Eu acho que é um problema, né? Isso, porque veja, se você atende a demanda para meninas é bem menor do que para meninos, né? Não que não seja importante, mas assim não justifica, acaba não justificando economicamente, né? O que é um problema, né? Porque acaba que as meninas ficam menos assistidas, né? Mas a demanda é menor. E se você for ver epidemiologicamente, né, também os homens acabam usando mais do que as mulheres, mas isso vem mudando, né? As mulheres têm se equiparado mais aos homens nos últimos anos. Principalmente no álcool, né? E principalmente no álcool e nas idades mais jovens. Doutor Cláudio, e com relação a esse espaço, né? Não sei se é espaço, mas esse recomeço na Helvétia, né? Quando o senhor é diretor. E também sobre essa questão da moradia assistida, né? Qual é a importância da moradia assistida hoje nessa unidade Recomeço Helvétia? E falar pro pessoal o que é a Helvétia, né? Tá. A unidade de Recomeço Helvétia também é uma unidade do governo do estado. Aí, né? Já é SUS, né? Então fica ali na região da Cracolândia, mesmo conhecida como Cracolândia, né? Que fica ali na rua Helvétia, no centro de São Paulo, né? E que atende a população ali da região da Cracolândia, né? E esse é um prédio de 11 andares, né? Que já está inaugurado um centro de convivência, né? Que é que dá uma assistência
mais básica para os usuários da Cracolândia, como banho, corte de cabelo, e atrai eles da rua para a unidade de saúde, né? Depois eles são convidados ao tratamento no Cratod. Então essa unidade Recomeço Helvécia, ela está ligada ao Cratod, né? E ao programa Recomeço do governo do estado, né? E depois lá no Cratod eles podem ser encaminhados para internação ou para o CAPS, e aí entra naquele processo de tratamento, que pode ser vários tipos de tratamento, como eu disse, né? Desde um CAPS, a uma internação curta, uma internação longa, né? E aí cada necessidade é individualizada lá no Cratod, né? No Helvécia tem ainda uma enfermaria, né, que está sendo inaugurada, e uma moradia assistida depois. Doutor Cláudio, eu estive lá, né, e vi inclusive esse trabalho que é feito. Inclusive tem manicure, pedicure, não é isso? Eu achei muito bacana, porque o pessoal lá anda de sandálias e tal, acaba tendo a probabilidade de contrair doenças. Isso, porque, veja, a gente precisa, né, para aquelas, como eu disse, né, que o tratamento ele é um processo, né, então para aquelas pessoas que estão ali na Cracolândia, eles não querem nem se aproximar do serviço de saúde, né, e eles andam com o pé no chão, e eles não querem nem que você aborde eles na rua, né? Então como que você faz? Então a gente tem que arrumar uma outra estratégia, né? Para que eles entrem no processo e que ao mesmo tempo eles tenham oportunidade, como todos os outros, do processo completo de recuperação, né? Que não fique só nenhum passo da recuperação, mas que eles tenham acesso a todo o processo, inclusive na moradia assistida, né? Então ele pode ter acesso à internação também, ao CAPS também, e então neste primeiro passo do processo, né, nós oferecemos para eles assim como um primeiro passo, né? Assim, a gente oferece ali, olha, você quer vir aqui no sistema de saúde, nós te oferecemos banho, um kit de banho, né? Eles estão com os pés para vincular, né, doutor? Eles estão com os pés machucados, então a gente vai lá e oferece curativo nos pés, ou lavagem nos pés e etc, né? E enquanto eles estão lá fazendo isso, eles estão sendo abordados, motivados, né? Para o tratamento. Isso é importante dizer, Vanildo, porque é o seguinte: quando a televisão mostra, o jornal, né, só mostra o pessoal jogado lá, aquele bando de zumbis. Certo. Mas existe, né, por parte, né, do governo, principalmente do Dr. Cláudio, que ele é muito sensível a isso daí, né? E a gente vê o carinho daquelas pessoas que cuidam desse pessoal. É fantástico, realmente. Precisa ir lá para ver isso daí, mas nós só vemos aquela coisa que é ruim, só. Porque essas são as ações de saúde, né? Então a gente tem as ações de saúde, né? Então tem agora as ações aí de segurança, né? Que são ações que vão também precisam ser acopladas a essa, né? Para poder melhorar todas aquelas condições. O que eu acho que realmente, se nós entrarmos lá com a segurança, evitando que entre as drogas lá, aquilo vai diminuir bastante, porque só tem a Cracolândia, porque a droga entra com facilidade lá, né? E é justamente isso que eu ia perguntar, mas o objetivo do trabalho que o senhor realiza hoje é de atingir a abstinência, ou não? Porque veja, eu acho assim, né? A gente tem que pensar assim, que o processo, né? Ele visa a abstinência. Visa a abstinência. Mas visa quando
em que momento e de que jeito, né? Porque ele não pode ser uma imposição, né? Então, assim, a abstinência, ela é desejável, aquilo que nós começamos a falar no começo. A recuperação, ela é possível. Sim. Ela é possível e ela tem que, mas para ser possível, a pessoa tem que ter oportunidade. A pessoa não pode não atingir a abstinência porque ela não teve chance. Ela pode eventualmente não atingir a abstinência porque ela não quis. Isso. Mas não porque ela não teve chance. E chance é o que o senhor fala, é ter acesso a todas as possibilidades de tratamento. Né? Então é isso que a gente tem que, eu acho assim, né? A gente não pode não oferecer. Né? A gente tem que oferecer. Eventualmente a pessoa pode não querer. E nós vamos implantar um grupo de apoio lá no Elvésio. Já conversamos do Amor Exigente. Assim como já tem no Cantareira, né? É verdade, Cantareira já tem. Gente, 3 minutos para as 8 horas da noite, infelizmente estamos chegando. Eu queria ler aqui só uma participação da Vera Lúcia, frequentadora da paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus. 45 anos de casado com o único irmão, foi alcoólatra por 30 anos, começou jogando bola, aquela coisa de beber ali só de brincadeira e tal, mas devido a beber muito perdeu a saúde, órgãos, enfim. O que ela diz é que esse irmão hoje está recuperado e não faz mais uso do álcool, ou seja, a recuperação é possível. Ela quer o livro A Doença do Alcoolismo e manda um beijo pro padre José Renato. Muito obrigado, Vera Lúcia, pela sua participação. Quando o senhor falou sobre a questão amotivacional, é uma síndrome amotivacional. A Adriana Moraes pede pro doutor falar mais sobre. Eu falei, ele já falou. Ela, não, eu ouvi, realmente ele já antecipando, o senhor já tinha pedido. E aí teve uma paciente, uma ouvinte nossa que leu e falou: meu Deus, né? A pessoa não está motivada, não se sente motivada a fazer nada e ainda assim se sente bem. E ela disse, meu Deus, isso é terrível, né, doutor? Sim, porque aí nos engessa, né, na possibilidade de, por isso que eventualmente tratar a dependência de maconha é tão difícil, né? Porque a pessoa, você quer ajudar, mas eu estou ótimo. Tá tudo bem, né? E é esse o grande problema. Primeiro, que o usuário não aceita que é um dependente químico. Segundo, se sente bem. Aí é que o conflito. Aí eu não vou parar. Só que cada vez piora. E todo mundo está dizendo assim: olha, você poderia mais, você poderia chegar a um pouco além. E ele diz: não, mas eu estou bem aqui. Bom, vamos dar uma boa noite, pessoal. Boa noite. Eu agradeço. Boa noite, ouvintes. Até sábado que vem. Olha, ficamos muito bem informados e orientados. Eu agradeço. Obrigado, muito. doutor Cláudio. Doutor Cláudio, esse mundo tem jeito, porque ainda tem pessoas como o senhor, viu? É verdade. Eu acredito nas pessoas. Obrigado, viu? Obrigado, Bom, obrigado, doutor Cláudio, foi um prazer enorme. Queria falar que a Isilda Alves, embaixadora da campanha contra drogas da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Isilda Alves em mais uma ação muito interessante, né? Com a associação Sociedade de Pediatria de São Paulo. Parabéns para essa grande guerreira, né? Uma grande batalhadora da nossa causa. E parabéns para a Sociedade de Pediatria, né? Porque a Cremesp ainda não entrou nessa, mas não, enfim. Pelo contrário. Um abraço pro Brás Pereira também do jornal São Paulo de Fato. Fique agora com o programa Cidadania e Meio Ambiente com a jornalista Cleide Barbosa e em seguida com o programa Caravela do Fado com o padre Armênio Nogueira. Até sábado que vem, um forte abraço, um excelente domingo, um abraço para quem está nos assistindo também pela internet. Tchau. Uma boa noite a todos vocês. Tchau, tchau.